O nosso estúdio do Café com a Terapeuta hoje tá um pouquinho diferente, mas eu preciso trazer um papo que foi um tema de uma reflexão ontem durante um atendimento, tá? O café tá aqui, tá na mão, e esse é o Café com a Terapeuta de hoje. Durante o atendimento, eu mostrei, né, para paciente, para consulente, o quanto ela transformou a vida dela, o quanto ela conseguiu mudar as coisas na vida dela de uma forma grandiosa em um espaço de tempo, digamos que não tão grande assim, 6 meses, tá? Nós temos a mania de achar que a gente não mudou ou que as coisas pra gente sempre estão piores e pros outros melhores. Eu acho que eu já falei sobre isso. Mas eu quero trazer essa análise pro nosso hoje. A capacidade de transformar a própria vida está diretamente ligada à quantidade de verdade que uma pessoa consegue encarar sobre si mesma, sem fugir. Vou ler a última frase. Vou falar novamente a última frase. Sobre si mesma, sem fugir. Por que eu abordei bem esse sem fugir? Porque nós fugimos o tempo inteiro das nossas responsabilidades emocionais, sim. A pessoa diz, mas eu quero mudar. Mas a maioria das vezes ela quer mudar sem abrir mão daquilo que mantém sua vida exatamente como está. Eu quero um relacionamento diferente. Mas não quer reconhecer o padrão que ela repete. Quer a prosperidade, uma vida mais próspera, mas não quer olhar para a culpa que sente ao ter mais. Quer liberdade, mas não quer perceber o quanto ela controla tudo o tempo todo. Quer viver em paz, mas vive alimentando conflitos a todo momento. Quer ser amada, mas permanece presa na necessidade de provar o próprio valor o tempo todo. Quem quer uma vida nova não defende a identidade construída em torno da vida antiga. E é nesse ponto que a gente entra. É exatamente nesse ponto que eu entro com a minha análise. A mudança começa quando a pessoa consegue suportar a verdade sobre si mesma, sem precisar imediatamente inventar uma desculpa, encontrar um culpado ou fugir para uma nova distração. Porque o ego, ele não gosta de ser confrontado. Ele prefere dizer assim, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Talvez tenham feito. Mas a pergunta que vai transformar essa relação, a pergunta que vai mudar, o que fizeram contigo? O que fizeram comigo? Até onde eu vou me alimentar disso? O que eu faço hoje, agora, com aquilo que fizeram comigo há tempos atrás? Então, o que isso está te agregando? O que isso está te trazendo? Em algum momento, a pessoa precisa deixar de ser a vítima da própria história e começar a se tornar responsável pela maneira como ela continua escrevendo a vida dela. O roteiro não muda, mas ela quer ver um final feliz. Isso não significa negar um trauma, gente. Isso não significa culpar alguém ou culpar uma vítima ou achar alguém para culpar. Não significa dizer que tudo depende apenas da força de vontade, também não, tá? Mas significa reconhecer que existe uma parte da nossa vida psíquica, ok? Que continua escolhendo, repetindo, evitando e desejando e sustentando determinadas situações. Muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. Essa é a pior coisa. Essa é a pior coisa. É justamente por isso que a verdade muitas vezes não é confortável. Porque às vezes a verdade
não é que eu não consiga mudar. A verdade é que existe uma parte de mim que ainda não quer mudar. E talvez essa seja a verdade mais difícil de encarar nesse assunto. Porque enquanto eu acredito que não posso, que não consigo, permaneço impotente. Enquanto eu justifico, eu tenho que viver isso porque o que vai ser de mim e dos meus filhos, e do não sei o que, e da cocota e do papagaio, eu continuo impotente e infeliz. Mas quando começo a perceber que de alguma forma eu participo da manutenção de tudo aquilo que eu sofro, as possibilidades se alteram. Se eu participo da construção desse padrão, talvez também eu possa começar a construir algo diferente. Não é verdade? Por isso que a transformação não começa quando você finalmente se sente pronto. Ela começa quando você consegue olhar para si mesmo e dizer: não gosto do que eu estou vendo. Não admito viver dessa forma. Não aceito isso. E não vou fugir de ter que tomar uma decisão diante dessa situação. Porque ninguém transforma aquilo que insiste em negar. Quanto mais verdade uma pessoa consegue suportar sobre si mesma, maior é a possibilidade de deixar de repetir inconscientemente aquilo que um dia começou sem que ela escolhesse. E agora, contudo, eu quero te propor um exercício. Durante os próximos dias, observe uma situação da sua vida que se repete e que você diz que quer mudar, tá? Pode ser relacionamento, dificuldade financeira, reação emocional, procrastinação, uma escolha que você sempre faz ou uma situação que você sempre atrai, certo? Ao invés de perguntar por que isso sempre acontece comigo, ou por que isso aconteceu comigo, ou acontece dessa forma, a pergunta que você tem que fazer diante dessas situações é: qual é a minha participação na manutenção disso? Tá? Não para você achar culpa sobre você, não. Mas para você começar a se enxergar, certo? Observe-se, melhor ainda, né? O que eu digo que quero, o que eu faço na prática, o que eu tolero e depois reclamo, o que eu repito mesmo sabendo que me faz mal, que verdade sobre mim eu tenho evitado encarar, o que eu ganho, ainda que inconscientemente permanecendo onde eu estou. E quem sabe mais uma pergunta. Você está realmente disponível para transformar a sua vida? Ou apenas para mudar aquilo que não exige que você mude? Está disposto mesmo a olhar para si sem precisar imediatamente buscar justificativas? A reconhecer que talvez algumas das tuas dores, das tuas limitações, também estejam ligados a padrões que você também continua repetindo há muito tempo sem perceber? A perceber também que às vezes você não está preso ao que aconteceu, mas à identidade que construiu a partir do que aconteceu. Você está disposto realmente a abandonar a versão de si mesmo que já conhece, mesmo sem saber exatamente quem será depois disso? Porque, no fundo, transformar a própria vida exige mais do que desejar algo. Exige coragem para descobrir que talvez a pessoa que você precisa deixar para trás seja justamente aquela que você passou tanto tempo tentando proteger. Ou seja, você mesma. Se você ouviu esse vídeo até agora, me diz aí qual é a verdade sobre si mesmo
que você já sabe, mas ainda tá tentando negociar. O quanto vale a sua transformação. Beijo. Até o próximo café.